Olá, como estão meus seguidores? Tudo bem? Deixa eu falar para vocês. Hoje mais uma live com uma mulher maravilhosa que vai contar sua história de superação depois de tanta dor e sofrimento num casamento com um homem violento. Ou sim ou não narcisista. Não dá para afirmar, é um narcisista, né? Era um homem que exercia violência. Todo narcisista exerce violência, porém, nem todo o homem violento é um narcisista. Então, nós vamos conversar com ela daqui um pouquinho, nós vamos pedir para ela entrar. Por que temos essas entrevistas, né, toda semana? Porque é um serviço que nós estamos prestando a mulheres que ainda estão vivendo essa relação ou já saíram dessa relação, mas se sentem culpadas. Ou estão ainda vivendo, mas não têm coragem de sair. Então nós estamos prestando um serviço, nós estamos lidando com as dores de tantas mulheres que já passaram por relacionamentos violentos e outras mulheres que ainda estão nesse relacionamento, que ainda não se deram conta. Esse projeto surgiu através do meu livro, por meio do meu livro, No Paraíso Viver Entre Flores e Espinhos, que aborda relacionamentos violentos, abusivos, aborda sobre transtorno de personalidade narcisista. E então nós temos um canal também no YouTube que fala Quero Saber, que é essa entrevista. E também na Rádio Barreirinha de Portugal. Essa entrevista, todas as outras entrevistas estão no nosso canal Quero Saber, do YouTube, e na Rádio Barreirinha de Portugal. Eu vou agora convidar a Edenise para ela entrar, para se apresentar e contar sua linda história de superação. Todas nós temos história de superação, todas nós temos histórias para contar. Nossas histórias são muito valiosas, elas têm muito valor. A gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de contar, se constrange. Parece que só aconteceu conosco, mas não. O número de mulheres vítimas de violência é muito grande. Inclusive de feminicídio. A gente vê as notícias por aí. Então, não tenhamos vergonha de contar, nós estaremos ajudando outras mulheres. Com certeza. Para entrar. Cadê você, Denise? Aceitei você entrar. Daqui um pouquinho a Denise está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Denise, você está aí? Oi, daqui a pouco. Olá, mulher linda. Olá, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem e você? Tudo bem, excelente. Melhor agora que vamos ouvir a sua história, que você vai contar para o mundo a sua história de superação, depois de um casamento com um homem violento. Por que, né, Denise, que a gente tem essas entrevistas, mulheres contando, que eu estava falando, a gente está prestando um serviço para as mulheres que ainda vivem essa relação, que ainda não acham assim, mas se eu deixar, vou me arrepender. Eu não vi nenhuma mulher que deixou um homem violento que se arrependeu. Porque por mais trabalho que passe, mais dificuldade no início, a liberdade, a restauração da dignidade, a reconstrução da identidade é muito maior que o trabalho que passa no início, que as dificuldades que passam no início. Não é mesmo? Com certeza, com certeza, com certeza. Então te apresenta, diz o teu nome, a tua idade, conta a tua história linda e maravilhosa pra gente. Tá, vou me apresentar, eu sou a Edenise Bernardes, autora do livro A Menina da Bicicleta Azul. Minha colega o livro escritora. Conta a minha história, né? Desde o começo, conta a minha infância, né? Fui criada por uma mãe narcisista, tive um período difícil e fui para um casamento difícil. Então, hoje eu tenho 55 anos, estou no segundo casamento, graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus dá sempre uma oportunidade, né? Então, eu sou aqui do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Conchal, que é perto de Campinas. Campinas é mais referência para todo mundo, né? Sim, Campinas é referência. Então, é uma cidade perto de Campinas, cerca de 50 quilômetros, é bem próxima.
Então nos conta assim, como foi seu casamento com seu primeiro casamento com um homem que exercia violência? Tá. O meu primeiro casamento, eu casei com 17 anos. Então, eu casei uma menina muito jovem, muito nova, cheia de sonhos, porque normalmente você casa para fugir de uma circunstância. E esse foi a minha situação. Eu casei para fugir de uma situação e me prendi a outra situação, né? A gente casa sempre com a intenção nossa é um casamento, eu não vou dizer perfeito, porque eu acredito em casamento saudável, entendeu? Perfeito, mas com 17 anos a gente acreditava em casamentos dos contos de fadas. Dos contos de fadas. Nossos príncipes nos levando para o castelo. Com certeza, Vera. Foi exatamente o que eu imaginava. Né? Todas nós, adolescentes, imaginávamos isso. Sim, eu sonhava com isso, né? A minha vida, eu sonhava com um casamento, uma casa, filhos, né? Eu sonhava com um marido que fosse amigo, companheiro, que fosse o seu maior incentivador. Então, quando eu me casei com ele parecia tudo isso. Né? Ele parecia uma pessoa extremamente amável e com o passar do tempo ele foi demonstrando ser autoritário. Né, muito autoritário. Como ele exercia uma função dentro do tiro de guerra da minha cidade, porque eu não sou de Conchal, eu sou de Mojimirim, sou de uma cidade próxima aqui também. Então ele levava esse autoritarismo para dentro de casa. Então, assim, a gente não podia contrariá-lo, a gente não podia falar na hora que a gente queria, a gente só poderia responder se fosse favorável. Então, a gente vivia sob pressão. Tá? Pisando em ovos. Como sempre. Né? Então, assim, eu trabalhava. Para não desencadear a ira. Para você viver. Normalmente, Vera, as mulheres que são abusadas verbalmente, para que ela não tenha esse sofrimento emocional, porque a saúde mental hoje, ela é imprescindível, né? A saúde mental. Foi, né? Então, assim, só que as mulheres que eu venho, da geração que eu venho, elas se calaram, porque o marido manda, não que eu vou tirar a autoridade do marido, mas é uma submissão, não é um autoritarismo, entendeu? Então não tem diferença, não, as pessoas... Não era visto como autoritarismo, era visto como direito do marido mandar e a mulher obedecer. Isso, que você... Era normal, era normatizado isso. Isso, era uma coisa que vem dos pais da gente, né? Que vem da mãe. Até mais, né? Vem de uma estrutura social, né? O machismo vem de uma estrutura social. O homem manda, a mulher obedece. E a mulher que tentasse fazer diferente era criticada até pelas próprias mulheres. Sim. Quando eu casei quase grávida. Porque eu estava grávida, mas tive um aborto espontâneo. E aí, eu falo que ninguém estava enganado, só que a gente deixa muita coisa de lado. A gente não presta atenção nas reações, né, em pontos que você precisava olhar com mais atenção. Não tinha maturidade, não tinha ferramentas para isso, né? Os sinais a gente ignora. Mas você acredita que até hoje ainda existe isso, apesar da gente ter mudado, do mundo ter mudado, existem pessoas que ainda acreditam, né, que aquela agressão verbal ou física... Diariamente, eu trabalho com mulheres diariamente, que dizem assim, mas ele não me bate, ele não é agressivo, ele não é violento, ele não me bate, mas te tira toda a condição de ser indivíduo, não te dá o mínimo de direito, e você se acostuma com isso. Mas hoje ainda existe mulheres morrendo porque querem sair desse lugar. Sim. E o homem não aceita. Muitas mulheres têm voz, né? Estão numa situação dessa. Então, assim, quando eu perdi a criança, ele deixou bem certo assim, ó, eu não quero ser pai, tá? Isso é um sonho seu e não meu. Mas a minha ideia é que com o tempo ele mudaria de ideia. O meu amor vai mudá-lo. Entendeu? E eu falei, não, a gente fica um tempo sem, mas 3 anos e meio se passou. 3 anos e meio.
eu comecei a falar, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero um filho. Então, assim, eu assumi uma responsabilidade de ter um filho. Então, tipo, a responsabilidade é sua. Porque eu sempre te avisei. Agora, se você quiser, então a responsabilidade é sua. E, né? e eu vivi sobre, infelizmente, eu vivi sobre isso. Eu engravidei da Júlia, minha primeira filha, e todo o pré-natal, as visitas no médico, tudo eu fiz sozinha, né? Tanto é que ele deixava bem frisado, tá vendo? Agora a nossa vida não vai ser mais igual, porque você quis arrumar um filho e agora a gente não pode viajar. A gente não viajava. Tá vendo? Agora a gente não pode comprar nada. A gente comprava nada. Era simples o fato de não querer um filho. E eu me lembro em você, né? Nada acontece porque você é culpada pela escolha que fez. É normal. Isso é um comportamento deles muito de transferir culpa. Transferência de culpa. É transferência de responsabilidade de tudo. Entendeu? Porque eles querem ser livres, eles querem viver a vida deles, né? E quando eu peguei o resultado, né, do exame, olha, mulher do céu, para mim era uma felicidade, porque eu sonhava com o filho, entendeu? Eu queria ser diferente daquilo que a minha mãe foi, então eu prometi, não, eu vou ser diferente, eu vou ser uma mãe, né? E na noite que ele chegou, e eu estava com o exame na sala, eu lembro que eu mostrei para ele e falei, olha, deu positivo, né? A gente vai ser pai. Ele olhou, fez assim, parabéns. Eu falei, você não vai falar mais nada? Ele falou, o que você quer que eu fale? Eu saio gritando para todo mundo, eu vou ser pai, todo mundo é pai. Então, ali eu percebi que eu estava sozinha. Ali eu percebi que o sonho era somente meu. E aí foi, né? Sempre oprimindo nós, a gente vivia muito oprimida, muito com medo. Eu vivi, Vera, 22 anos com medo. Medo de tomar decisão, medo de dar errado, medo de não conseguir suprir as necessidades das minhas filhas, medo de não ser capaz. Porque ele mesmo dizia, ué, você é capaz? Você não é capaz. Se você fosse capaz, você já tinha ido embora. Por que você não foi ainda? E eu falava, é verdade, eu não sou capaz. Então eu me sujeito. Ele reforçava os gatilhos em você, né? Ele ativava os gatilhos em você. Você com uma baixa autoestima, ele fazia ficar pior. E ele sempre, né? Então, assim, quis voltar a estudar. Falei, deixa eu voltar a estudar. Não. Quer dizer, não tinha o direito, tinha que pedir para ele. Se ele deixasse, você poderia estudar, senão não. Ele era seu eu falei assim, olha, ele era seu dono. Eu não trabalho, eu fico em casa. Então, se você quiser que eu vou na escola durante o dia, eu vou durante o dia. Tá tudo bem. Porque pela minha idade ainda dava ainda. Não, você não estuda. Então, me impediu disso. Posso fazer? Aí eu fui para ser polícia. Falei, você, porque você é polícia. Vou, não, você também não vai. Então era, não. Porque dava em tudo. Você não tinha direito a nada, né? Toda mulher que convive com um homem violento não tem direito a nada. Porque nisso ele estava no controle de tudo, né, Vera? Ele não queria perder o controle, se né? Se você trabalhasse, tivesse seu dinheiro, você teria condições de deixá-lo. Sim, com certeza. Vera, se eu tivesse a oportunidade que eu estou tendo hoje, eu não teria passado por isso. Com certeza. É que muitas vezes você procura socorro, mas você não acha. Porque quando você tem medo de contar a sua história para as pessoas, porque ele se coloca numa posição de bom, que ninguém acredita que você está passando por isso. Entendeu? Para qualquer pessoa que você fale, a pessoa fala assim, nossa, mas ele não parece ser assim. Nossa, mas você tem certeza? Nossa, mas ele é tão bacana. Ele é tão legal. Inclusive pergunta assim, mas o que você faz para ele ser assim com você? A culpa ainda é sua, a responsabilidade é sua. Você que é responsável por ele ser assim. Eu ouvi muito assim, olha, mas será que você está fazendo o que ele quer? Uhum. Exatamente. Mas será que não é você que às vezes está teimando com aquilo que ele não quer que você faça? Não é você que é birrenta? É você que é rebelde? Né? Você que contraria ele? Rebelde é o que a gente mais ouve. Você
rebelde, olha como é que você age com todo mundo, você é irada, porque a gente também se torna reativa. De tanto passar sofrimento, tanto sofrer, a gente se torna reativa. Quando ele fala, a gente já reage. Aí as pessoas só veem a nossa reação. Nosso Eles lado. ficam quietinhos. No momento em que você se expõe, ele fica quietinho. Ele lhe provoca até você passar por louca, para depois lhe chamar de louca. Mas é o que sempre foi. Às vezes eu falo para ele assim, você já percebeu que todo mundo acha que você é o melhor da história? Mas eles fazem isso. Eles querem plateia, eles querem público para aplaudir. Aí ele fala assim, mas quem é louca aqui é você. Você é louca. Ele fala, é você. Isso se chama jogo de manipulação. É enlouquecedor, é psicotizante. Olha, Vera, muitas vezes eu falava assim, por que eu estou nessa situação? Por que eu não consigo sair? Eu não conseguia sair pela opinião dos outros. Eu não saía pela opinião dos outros, que as pessoas embutem dentro de você assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Ouvi isso a minha vida inteira. Eu via, e eu falava assim, meu Deus, se é ruim com ele, pior sem ele, então ruim, coloca mais pior, né? Então, se você não tem apoio, eu não tinha apoio da minha mãe, eu não tinha apoio da minha família, eu não tinha apoio de ninguém. Eu casei uma menina ingênua, sabe? Eu casei uma menina muito nova. Tem muitas coisas que eu aprendi. Sem experiência nenhuma da vida. Nenhuma. Eu não tinha malícia. Eu vivia numa família disfuncional, mas eu escolhi a melhor parte. Eu sempre falo isso. Eu escolhi viver a melhor parte. Então, assim, nós casamos, eu fui morar 3 meses com a minha sogra. Meu Deus, que sofrimento, que sofrimento. Primeiro porque ela não queria o casamento. Então, quando a outra parte não quer, e ela também é uma narcisista, então ali eu estava na mão de 2. No trio, com a mãe, a sogra e o marido. Entendeu? Então, assim, a minha sogra era a que mandava no meu casamento. Então, eu tinha que obedecer ele. Que manda no casamento. Sogra narcisista manda no casamento. Eu tinha que obedecer ele e obedecer ela. Puxa, dose dupla. Às vezes as pessoas falam assim, mas será que você não está, assim, às vezes, viajando que você compra? Gente, para mim comprar roupa, eu tinha que pedir para ela. Ela que tinha que autorizar eu comprar roupa. E eu trabalhava. Entendeu? Eu trabalhava. Porque no começo do meu casamento, eu trabalhava. Então, assim, para você ter uma coisa dentro de casa, e ele achava que isso era normal. Que a mãe, ela era ingênua. A mãe é tão boa. Entendeu? Você que não sabe compreender a mãe dele. Você é muito ingrata com a minha mãe. Tá? Ela só faz porque ela quer o nosso bem. Ela tem você como uma filha. Entendeu? Você não pode agir dessa forma. Você tem que deixar. Eu falava assim, eu deixo. Mas assim, tem coisas que não é mais a alçada dela, é minha casa. É o meu marido. É o meu lar. Mas não tinha isso. Então, assim, vivia, Vera, é coisa assim de você fazer compra, sabe, compra do mês, despesa que a gente fala, e passar na casa dela para ela revisar se a gente não estava gastando muito ou se a gente não tinha comprado nada supérfluo. Então tinha que ser o básico do básico, porque tem que guardar dinheiro. Eu concordo que você tem que ter uma reserva. Você não pode viver só disso. Mas não pode passar necessidade, né? Entendeu? Então, assim, eu passei por tudo isso, mas eu ainda achava que ele tinha razão. Muitas vezes me julguei e falei, nossa, eu sou uma pessoa, meu Deus, sou ingrata. Pessoa, né? A mulher está cuidando de nós, a mulher está fazendo. E qual foi o pior momento? Foi quando eu tive a minha filha. Porque aí, ela não era só dona do filho, ela era dona da neta também. E aí, eu padeci. Porque ela declarou guerra, levantou a bandeirinha e disse, nós somos inimigas, porque a sua filha é minha. E foi o pior declaradamente. Declarado. Ela nunca... Ela era a narcisista assim. Ela comprava as amizades. Começa por aí. Então, todo mundo... deles,
todo mundo gostava Comportamento dela. comum deles. Entendeu? Então ela comprava. E eu era a nora, que era a nora ingrata, que era a nora que não compreendia o amor dela, que não compreendia a preocupação dela. E o meu marido sempre foi conivente. Eu falo isso hoje, conivente, com as barbaridades. Ele nunca olhou para mim. Ele nunca olhou para mim e falou assim, não. O que chama, como chama isso no comportamento narcisista? Triangulação. Todo narcisista, ele triangula ou com a mãe, ou com uma irmã, ou até com uma colega. Trazendo a colega como exemplo, como modelo para fazer ciúme em você. Isso é triangulação. Eles não podem ficar numa relação só com a mulher, só ele e a mulher. Eles têm que colocar outra pessoa para interceder e para ajudá-lo a dizer que ele está certo e confirmar o que ele faz. Sim. É bem assim. E ali era assim. Então, assim, eu vivi... Aí tive a Júlia, tá? Lembra que ele não queria. Então, a responsabilidade é sua. Voltei a trabalhar e deixei minha filha com a minha sogra com 9 meses de vida. E foi anos não sendo mãe. Eu era uma estranha. A ponto de sempre a minha filha dizer, eu quero você, eu quero a minha avó. Eu não quero que você venha mais me buscar, eu quero morar com a minha avó. Então aquilo me enchia de ira, de raiva, de ódio. Então assim, eu era louca que gritava, eu era louca que pegava a menina à força. Uhum. Enquanto isso, ela ganhava cada vez mais espaço. Porque ela mostrava para minha filha e para o meu marido, tá vendo? Tá desequilibrada. Olha para você ver. Eu só fiz um lanchinho para tarde para minha neta. Olha, eu só comprei um presentinho para minha neta. E aquilo foi ficando insustentável. Se passou 5 anos. Você era louca, a enlouquecida. E ela era pobre, coitada. E ele acusava você e defendia a mãe. Sim. Olha o triângulo. Olha o triângulo. Enlouquecedor isso. Isso é enlouquecedor. Não, isso fere tanto, Vera. Mas isso fere tanto. Porque você não tem para onde segurar. Não. Eu sentava com ele, eu falava assim, olha, a Júlia não quer vir mais comigo. Você tem que intervir, você tem que falar para tua mãe. Por mais que você quer deixar a menina na casa dela, mas ela tem que saber que ela é vó e eu sou mãe. Mas aí entrava o quê? A minha mãe só quer o bem dela. Você precisa entender isso. É você que é a causadora de todo o tumulto dentro da casa da minha mãe. Meu Deus, como é comum ouvir isso. Sabe? Você tá tudo a minha família não era assim. E aí você vem de uma família disfuncional, e aí você fala, então, o problema sou eu. A louca sou eu. Se os dois estão dizendo que a louca sou eu, a louca sou eu. Você passa a acreditar, sim, porque eles colocam, é como uma lavagem cerebral. Eles passam a falar, você é louca, e você, fazem muitos movimentos e criam situações para você ficar enfurecida, ter reação, ser reativa e dizer, nossa, mas você está desequilibrada. Olha só como você é louca. Ninguém fez nada para você. Só fizemos isso e isso porque queríamos isso, porque queria o bem. Aí você começa a duvidar da sua sanidade mental. Você passa a adoecer mentalmente. Porque isso você perde é dissonância cognitiva. Você não sabe mais se está certa ou está errada. Você não sabe mais se está certa ou está errada. Quem está certo e quem está errado. Tem alguns lapsos de lucidez, mas pensa, não, mas eles estão dizendo que eu sou errada. Então eu sou errada. E isso tem muito a ver com a nossa falta de auto-amor, nossa falta de autoestima. A gente não falta de autoconhecimento. A gente não se conhece. Com 17 anos vai para um casamento e já não se conhecia como filha de uma narcisista. Vai para um casamento com outro narcisista, uma sogra narcisista. Você está no meio de cobras. Quem é você? Tem que se defender o tempo todo? Tem que ver onde pisa para não ser picada? A gente acaba não tendo tempo nem para se olhar. Não. Você acaba se fechando no seu mundo. Essa é a verdade. Você acaba... Eu passei 22 anos neste lugar. Não é um ano, eu passei 22 anos acreditando na incapacidade
de sair daquele lugar, né? De um lugar aonde eu falava assim, não, se a mãe dele tem tanta gente que gosta dela, que está em volta dela, mas era tudo pessoas que ela comprava, Nossa. então assim, ela presenteava, ela trazia, ela fazia um jantar, Mas ela fazia um café. ela não era com essas pessoas o que era com você. Você era o alvo dela. De jeito nenhum, ela era açúcar, sabe assim? Aquela pessoa. E aí, quando estavam essas pessoas na casa dela, ela falava, olha minha nora, olha que linda que ela é. Gente, ela é maravilhosa, né, minha filha? Ai, ela é minha filha. E tinha hora, Vera, que eu não estava aguentando mais. Eu falava, aí, eu pegava e falava, meu Deus, me ajuda. E tinha momentos que eu falava assim, ô dona Lúcia, deixa de fingir, a senhora não gosta de mim? Não precisa fazer isso perto dos outros. Não há necessidade disso. Aí ela falava, gente, não liga pra ela, sabe? Ela veio de uma família que lá ninguém gostava de ninguém e ela não aceita ser amada. Meu Deus. Aí eu pensava, eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que eu estou errada. Eu é que não sei o que é amor. Eu é que não sei o que é ser amada. E aí toda vez a mesma coisa. Bom, aí 5 anos se passaram, eu peguei minha filha de volta, mas a minha filha já estava mais pro lado da avó do que pro meu lado, amava mais a avó do que eu. Sempre, ela levantou uma barreira entre eu e minha filha, então minha filha tinha o sentimento de mãe, vó, mas o sentimento de mãe não era para mim. Então, assim, tudo era a minha avó. Aí eu preciso falar com a minha avó. Aí eu preciso ir para casa da minha avó. E eu com a minha filha levantando uma barreira por causa disso. Entendeu? Porque eu não soube lidar com essa situação. Nem se poderia, não tinha como lidar, né? Quem era? Você sabia quem você era? Você sabia do que gostava? Você sabia do que era bom ou ruim para você? Não sabia de nada. Como é que é lidar ainda com essas coisas tão adversas, com essas loucuras das pessoas? Não tinha, Vera, não tinha tratamento. Ou você se entupia de remédio, vivia dopada, né? Porque muitas vezes eu passei no médico, no psiquiatra, tentei explicar para ele, ele falava, faz assim, ó, vamos tomar um remédio por dia. Você está bem descompensada, né? Então, antes que piore, vamos tomar um remedinho por dia. Então, lá atrás, você tomar remedinho por dia. A situação era a mesma. Cada vez reforçava que a louca era você. E aí, ele sempre frisando, filhos, nunca mais. E o que acontece? Eu engravido de novo. E aí foi difícil. Aí foi difícil. Porque ele criou uma barreira, né? Aí ele começou a beber, começou a sair com os amigos, e eu era viúva de marido vivo. Essa era a verdade. Então, quando ele tava... A maioria das mulheres de narcisistas são viúvas de marido vivo. E aí eu vivi a maior parte sozinha. Eu não sou de muitos amigos, assim. Hoje eu tenho mais facilidade, mas eu me fechei muito, eu me fechei no mundo, eu me tornei uma pessoa amarga, rancorosa, agressiva, né? Eu vivia no ataque, então quando as pessoas vinham falar alguma coisa para mim, eu já, na agressividade, eu não conseguia mais me controlar o meu temperamento. Para mim, todo mundo queria fazer a mesma coisa comigo, todo mundo ia te atacar. Todo mundo. E eu não conseguia expressar. Eu já tinha dificuldade para se expressar. Porque eu sempre ouvia a mesma coisa. Então, aquela dificuldade criou uma barreira. Então, na verdade, você não se conectava com você. Você não se conhecia, não se conectava com seus sentimentos. Então, você se colocou numa defensiva. Tudo que me disser, eu revido. Tudo que me falar, eu devolvo. Que é normal. E muitas pessoas, elas vinham. Uma só para mim assim, mas você está nesse casamento porque você quer. Você sofre porque você quer. Sai do casamento. É simples assim. E aí, Vera, você vai para casa com muitos pontos de interrogação. Entendeu? Sair para onde? Trabalhar onde?
vivendo o quê? Ele falava assim, da minha filha eu cuido, você se vira. Só que eu falava assim, não, a minha filha é minha, não é sua. Então a gente vivia um ringue. Não era um casamento, era uma disputa, não era um casamento. É uma disputa Entendeu? constante. Constante. São dois inimigos se atacando o dia inteiro. O tempo todo, por tudo. O dia inteiro. Dois inimigos. Era disputa pelo espaço, era disputa pelo direito, era disputa, sabe, pelo espaço, por tudo. Então, assim, a nossa vida era uma briga constante. E isso passou a ser normal no meio de nós dois. 22 anos também, Vera, outro detalhe, dentro da casa da mãe dele, porque era assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, era dentro da minha casa, sábado, domingo era dentro da casa dela. Tinha que ir todo final de semana para lá. Eu passei 22 anos, Vera, eu nunca tive um Natal dentro da minha casa, eu não passei um ano novo dentro da minha casa, eu não passei um Dia das Mães dentro da minha casa, eu não passei uma Páscoa dentro da minha casa, entendeu? Por quê? Porque era assim, você não teve família, mas nós somos família. Tá, mas vamos fazer um churrasco aqui em casa. Não, é tudo na casa da minha mãe. No começo, eu até aceitei. Eu queria uma família, mas depois eu fui vendo que aquilo não era uma coisa saudável. Vocês tinham construído uma família, né? Eles, suas filhas, é a família. É a família que vocês construíram. Mas ele não, a mãe não era, mas não pertencia mais à família. Isso é um casamento saudável. Uma relação saudável é isso que acontece. Era a mãe. Então, a mãe centraliza tudo em volta dela. Então, assim, vai fazer almoço de folga. Até domingo normal. Porque depois que teve a minha conversão, eu me converti, fui para a Igreja Batista, né? Comecei a frequentar a Igreja Batista. Então, na Igreja Batista, de manhã tem a escola bíblica e à noite tem o culto. Então, eu ia para a escola bíblica de manhã com as minhas filhas, porque ele nunca foi. Ele ia para o bar beber, do bar ele ia para a casa da mãe. Eu saía da igreja, ia para a casa da mãe, para almoçar, passar a tarde. Aí, Vera, eu não tinha carta, não tinha habilitação, não sabia dirigir. Aí eu comecei a falar assim, não, eu sou capaz, eu vou tirar carta, eu vou ter uma habilitação, porque quando ele ficar na casa da mãe dele, eu pego o carro e vou embora. Eu pego o carro e vou para a praça com as minhas filhas. Eu pego o carro e vou passear com elas. E eu fui. E foi aí que eu comecei a me descobrir. Porque quando eu fui para fazer o exame para habilitação, naquele tempo, né? Não é hoje, eu estou falando eu tirei carta com 27 anos, olha quanto tempo, com 27 anos. Eu fiz 2 aulas e passei, entendeu? Olha só. E foi aí que eu falei, peraí, 2 aulas com baliza que todo mundo tinha medo, todo mundo se paralisava na baliza. Eu falei, eu sou capaz. E aí eu comecei a montar negócios para mim, entendeu? Interessante. Então eu comecei a ser artesã. Entendeu? Eu comecei a falar assim, não. Comecei a pedir para Deus, Senhor, me dá uma direção. Senhor, o que eu posso fazer? Eu sou capaz, eu sou capaz. E aí eu tirei a habilitação, eu montei uma cantina dentro do tiro de guerra, fiquei 5 anos lá dentro, trabalhando, comprei meu carro, o meu dinheiro. Então assim, eu comecei a me descobrir. Eu comecei a fazer eu mesmo soldado. Sabe? A primeira vez, a segunda, e fui. E dali eu comecei a empreender. Eu virei uma empreendedora. Que interessante essa história. Empreendedora. Só um momentinho. Nós estamos conversando, nós estamos entrevistando a Denise, uma história linda de uma mulher que sofreu num casamento de 22 anos com um homem violento, narcisista, uma sogra narcisista, uma mãe narcisista. E essa entrevista, todas as semanas nós fazemos com uma mulher para contar sua história de superação, não só de dor, mas principalmente de superação, para incentivar e estimular outras mulheres que estão passando por isso e saber que podem, que elas têm força, que elas têm coragem, basta decidir. E é para a Rádio Barreirinha de Portugal e também para o nosso canal do YouTube, Quero Saber. E Denise,
repete o que você fez, porque a nossa proposta é mostrar para as mulheres assim, ó, se você decidir, você dá o primeiro passo, que Deus coloca o caminho embaixo. O chão embaixo. Dá o primeiro passo que Deus põe o chão. Qual foi o teu primeiro passo, Denise? O primeiro passo foi eu tirar minha carteira de habilitação. Eu comecei. Muito bem. Olha que interessante. Eu tinha uma vizinha que ela me dava sempre carona. Vera, eu comecei a prestar atenção como ela fazia para dirigir o carro. Nossa. O tempo, eu comecei a marcar o tempo do motor. Quando ela punha a primeira, segunda, terceira, quando ela ia para a quarta. Interessante. E eu falei assim, se ela é capaz, eu também sou. Se ela é capaz, eu também sou. Nossa, e aí me enche de alegria ouvir isso. Aí eu peguei, um dia cheguei para ele e falei assim, me ensina a dirigir? Ele disse, ele olhou assim e falou, você acha que você é capaz de dirigir? Eu falei, sou. Ele falou, onde você viu isso? Quem deixou você dirigir? Eu falei, ninguém deixou, mas eu sou capaz. Bom, aí fui dirigir com ele, mas ele gritava muito, meu Deus, acho que ele dava pânico. Ele falava, olha no frente! Olha devagar! Pisa no freio! E aquilo me deixava se apavorar. Falei, não, mas eu não vou desistir, Vera. Eu não sou uma pessoa que desiste. Eu não desisto. Aí eu fui na casa da minha irmã e falei pro meu cunhado. Falei, você me ensina a dirigir? Ele falou, claro. A minha irmã falou, vai lá. E ele falou, bem, eu aprendi a dirigir no Fusca. Nada contra o Fusca. Mas ele falou, vamos lá. Eu também aprendi no Fusca. Entendeu? Sentei. Ele falou, Denise, primeira, segunda, terceira, o som do motor e vai tirando o pé devagarzinho que você consegue. Vera, eu dei uma volta no quarteirão. Eu voltei para casa. Né, Denise? Não. O desejo era tão grande. Eu falei, gente, eu já venho em carro, eu dirijo. Eu comecei a falar, eu dirijo. Eu não vou dirigir, eu já dirijo. E eu comecei a pegar o carro, comecei a dar uma volta no quarteirão, né? E comecei. Aí eu falei para ele, eu quero tirar a habilitação agora. Aí começa, nós não temos dinheiro. Aonde que eu vou arrumar dinheiro? Porque era sempre assim. Da bebida tinha, pro vídeo Mas tinha. era uma forma de te tolir, de não deixar você fazer nada, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas a gente vai. Eu falei, não, eu já comprei um carro, eu tenho, vou dar entrada. E fui. Vera, na hora de eu fazer a prova da baliza, né, da prova lá, a minha recém-nascida começou a chorar. E eu tive que pedir pro delegado para passar uma pessoa na minha frente para me dar mamar primeiro. Então, olha toda a pressão que estava sobre mim. Ele levou a criança chorando, berrando, e eu tive que falar pro delegado, olha, é a minha vez, mas a minha bebê, ela tinha 7 meses. Eu falei, e ela era prematura, então ela era muito delicada. Aí ele falou, não, eu passo uma na sua frente e você vai dar mamar para a menina. Aí eu fui lá, dei mamar, mas eu falava assim, eu não vou desistir. Essa é minha chance de vontade. Essa é minha chance. Entrei dentro do carro, o instrutor falou assim, você vai ser a primeira, pode sair. Dei seta, saí, cheguei até o morro, falei que Deus é tão lindo. Ele falou, pode parar, vem a próxima. Não fiz prova de morro, não fiz prova de baliza, e passei. Então, assim, para mim isso foi, assim, o pontapé inicial de saber, eu sou capaz, não vou me dobrar nessa situação. Não, aí não. Aí eu comecei... Agora, do outro movimento que você fez, de botar a cantina naquele espaço que você falou e fazer salgados para vender. Ali foi sua independência econômica. O carro, a habilitação, foi dizer, eu sou capaz. E aí, depois disso, você viu que era capaz de tudo. De tudo. Eu comecei a trabalhar numa distribuidora de frios. E eu comecei a ter muito contato com quem faz lanche, faz pizza. E eu comecei a imaginar, meu Deus, eu poderia fazer alguma coisa. Eu poderia inventar alguma coisa. E aí, na empresa que o meu marido trabalhava, eles davam uma sacolinha. E essa sacolinha vinha um lanche de presunto e queijo, vinha uma Coca-Cola, vinha uma fruta e vinha um suco. E vinha um doce. Eu peguei essa ideia e falei, os meninos
que vai de manhã para o quartel não toma café. E eles ficam das 6 às 8. No intervalo de 7 horas, eu poderia oferecer alguma coisa. Eu montei a sacolinha, fui lá no tiro de guerra, me apresentei para o sargento de lá e apresentei a minha ideia. Falei, ó, essa é a minha ideia, né? Essa é a minha... eu estou trazendo para você uma inovação que não tinha, não existia isso. Aí ele olhou para mim assim e falou, mas quem te deu essa ideia? Quem disse que eu vou deixar você montar alguma coisa aqui dentro? Eu falei, a minha intuição. A minha intuição diz que você vai dar uma oportunidade para mim. E ele falou assim, interessante, você é ousada. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Só ouvia que era incapaz, né? Vera, aquilo me encheu de força. Ele falou, vamos fazer uma votação. Vou reunir todos os atiradores, que é assim que eles se chamam, e nós vamos apresentar a tua ideia. Se eles aderirem, nós fechamos o negócio. Se não passou de uma ideia. Vamos lá. Aqueles meninos tudo sentados no pátio. Eu que nunca tinha falado em público, eu que era aquela mulher, né, envergonhada, cheguei com a minha sacolinha, falei, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, eu vim trazer algo inovador, eu sei que vocês chegam aqui, muitos não conseguem tomar café em casa, tal, e eu fiz essa sacolinha, vai ser um preço tal, que eu não lembro mais, né, porque isso já faz tantos anos, e eu estou disposta a estar aqui todos os dias, tal. E os meninos vibraram, porque muitos não comiam. Vera, foi um tempo de prosperidade na minha vida. Foi um tempo que eu falei assim, Deus, muito obrigado. Aí, eu não sou, que nem eu falei para você, eu tenho um espírito empreendedor, eu tenho mente de empreendedora. Tudo, você tem um começo. Mas aí eu percebi que os meninos estavam já enjoando daquilo, aquilo já não fazia. Eu falei, não, é salgado. É a geração Coca-Cola. Abani a sacolinha e entrei com salgado. Frito, assado, Coca-Cola, aqueles doces, chocolate que eles gostam. E Vera, permaneci ali por 5 anos. 5 anos. Terminou o tempo, porque na vida da gente tudo é ciclo. Tudo é um ciclo que se abre, ciclos que se fecham. Com certeza. E esse ciclo fechou. Mas aí eu falei, não, tem algo mais. Aí eu fui fazer boneca. E eu sou boa para replicar. Eu olho alguma coisa e eu consigo fazer ela. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma boneca, eu desmanchei ela inteirinha e tirei o molde da boneca. E comecei a fazer. Boneca de quê? De tecido? Do quê? De pano. Boneca de pano. Ah, que legal. Boneca de pano. E comecei a fazer. Chinelinho de quarto. Sabe aquele chinelinho quentinho pro inverno? Comprei o chinelinho, desmanchei tudo ele e comecei a fazer chinelinho. Comecei e montei praticamente um negócio para mim. Mas como eu vivia com uma pessoa que tinha a mente cauterizada, que tinha uma mente que tudo era negativo, era sempre assim, isso não vai dar em nada. Eu acho que as pessoas vão valorizar isso daí, ninguém valoriza nada. Isso daí não tem valor, você está gastando dinheiro à toa. Nessa época, né, eu falava assim, eu tinha medo de pegar a estrada ainda, eu não tinha tanta segurança. Então aqui perto de casa tem uma cidadezinha pequena, e eu falava, Miranda, vem lá para me mostrar o meu produto. No dia que eu fui com ele, velho, eu fui com um homem dentro do carro dizendo assim, estou perdendo tempo, estou perdendo gasolina, você não vai vender nada, quem que vai comprar isso daqui? E outra, você acha que as pessoas vão comprando qualquer coisa? Era sempre assim. E eu dentro do carro, eu falava assim, eu não vou prestar atenção no que ele está falando, não vou prestar atenção. Chega, agora não. Isso eu estou falando com as minhas filhas já grandes. A minha pequena já estava com 6 anos, 7 anos, a outra tinha 14 anos. Vera, entrei nessa cidade, na primeira loja que eu parei, eu vendi quase todas as minhas bonecas. Nossa, que maravilha. E eles não são nem capazes de dar um elogio, né? Não, sabe o que ele falou? Pagou com cheque? Cheque sem
fundo. Ai, velho, que raiva. É bem assim. Eles têm o prazer de me colocar para baixo. É um prazer de ver você infeliz. É o prazer de deixar você para baixo, de achar, olha, sabe? Aí eu falei assim, tudo bem, aí, se for sem fundo, depois a gente vai atrás e vê o que faz. Paramos na segunda loja. Desci lá, apresentei, olha, esse é meu trabalho, eu trabalho com boneca pequena, boneca grande, boneca que abraça, boneca que você enfia a mão por detrás dela, mexe a cabecinha, mexe as mãozinhas. Tinha uma bonequinha que ela mexia, ela passava a mão no rostinho dela, sabe? Então, encantava as crianças. A moça arrematou o resto e pagou à vista. Porque ela disse, eu não compro nada a prazo, eu só compro à vista. Quando eu voltei para dentro daquele carro, Vera, eu não era mais aquela menina incapaz. Que maravilha. Entendeu? Porque eu tinha Deus que me ajudava, um Deus que me amparou, um Deus que me encorajou, um Deus que eu acreditei nas promessas dele, eu acreditei nas palavras dele. Que história linda, que história comovente, emocionante de superação. E de uma mulher que, de sem força nenhuma, sem poder nenhuma, se torna poderosa, valente, corajosa, destemida. No mesmo lugar, com o mesmo homem, no mesmo casamento, você consegue dar essa volta por cima, você consegue dar fazer esse movimento. Comecei a mandar meus produtos para Santos. Arrumei um fornecedor lá, que era uma prima nossa, e ela começou a vender, que às vezes eu não dava conta. E eu queria arrumar uma pessoa para me ajudar, mas ele falava assim, se você arrumar uma pessoa para te ajudar, ela vai colocar você na justiça, você vai ter que pagar os direitos trabalhistas, nós vamos perder essa casa, e eu quero ver onde que nós vamos morar, porque a culpa vai ser sua. Aí eu me matava de trabalhar. Depois eu falava, parar, eu não vou. E aí, como eu falo para você, ciclos se abrem e ciclos se fecham. Então, teve o tempo também das bonecas. Fechou. Mas eu sou assim, eu vou renascer novamente. Claro. E aí, Vera, viu que pode, né? O meu patrão me chamou para trabalhar de volta com ele lá nos frios. E um dia eu estava no balcão, ele olhou para mim e falou, Denise, eu peguei uma lanchonete de dívida e eu não sei tocar essa lanchonete. Nossa. Eu quero colocar na tua mão. Aí na hora eu falei, mas eu não sei fazer nada de lanche. Ele falou, não, lá tá completa, você vai ser a gerente da minha lanchonete. Aí cheguei em casa, chamei ele, falei, olha, e nesse tempo ele já estava doente, porque ele teve um problema de coração, precisou colocar marca-passo e se aposentou por invalidez. Eu falei, por causa do álcool. Por causa do álcool. Mas mesmo assim não parou de beber, né? Aí eu falei para ele, falei, olha, o que você está recebendo afastado, ele me fez uma proposta boa, mas eu vou ter que entrar às 5 da tarde e não tem hora para sair, principalmente final de semana. Aí ele pegou e falou assim, mas agora precisa ver se você não vai dar desfalque lá, porque você não sabe lidar com dinheiro, você não sabe lidar. Eu falei, não, tudo bem, se eu não sei, eu aprendo. Mas você nunca foi gerente de nada. Eu falei, se eu não fui, eu aprendo. Eu estou disposta a aprender. Eu só preciso do seu sim. Porque se você não deixar, eu não vou. Mas também eu não vou me mover com nada. Bom, eu fui, né? Eu passei 2 anos e meio. A lanchonete, diante de Deus, que eu estou falando que Deus me conhece, a lanchonete, ela bombou. Porque eu ia nas mesas, eu cumprimentava os fregueses, eu agradava as crianças. Eu comecei a fazer aniversário, tipo, terça, quarta e quinta. Não tem muito movimento em lanchonete. Tem de sexta. Aí eu separei esses dias e comecei a fazer aniversário. Então eu alugava o espaço, fazia um kit para as crianças e os pais levavam as crianças e a gente tinha ali. Eu comecei a contratar a pessoa para distrair as crianças, para brincar com as crianças. Uma empreendedora nata. E aí todo mundo falava assim, nossa, mas aqui era um espaço bom, então eu vou ter um kit, um hambúrguer, um guaraná, um brinquedinho e um sorvete. E a batata frita no saquinho. Era um sucesso. Eu não tinha agenda para marcar o aniversário naquela lanchonete. O meu patrão, passado
2 anos, ele chegou em mim e falou assim, Edenise, eu não quero essa lanchonete. A lanchonete é sua. Ele falou, Caramba! eu falei assim, João, eu não tenho como pagar. Eu falei, né, eu não tenho dinheiro à vista. Ele falou, pague do jeito que você puder. Ele falou, porque se você sair daqui, eu fecho isso daqui. E essa lanchonete é sua. Pera. Era a sua Eu não sabia se energia eu que estava ali. chorava, sabe assim? Aí eu fui falar com uma pessoa. Eu falei, olha, aconteceu uma bênção na nossa vida. Eu falei, o João não quer a lanchonete, ele deu para mim, para me pagar do jeito que eu quero. E ele falou que é assim, tipo assim, é só o que ele investiu e ele não tinha, né, não tinha intenção nenhuma. Vera, esse homem, deu pirolê. Falou que aquele funcionário ia colocar eu na justiça. Que eu ia acabar com o único bem que tinha, que era a casa. E que para me largar a mão de fazer loucura. Porque eu era uma irresponsável. Porque trabalhar era uma coisa e assumir aquilo era outra. E eu estava toda ilegal lá dentro. Eu ia ter que assumir dívida. Vera, foi tanta coisa que eu preferi desistir. Oh, meu Deus. Medo, Foi né? muita coisa. Muito medo, né? Porque eu falava assim, vai que dá certo, como o homem falou. Aí se eu Sim, acabar com a minha vida. sim, com Entendeu? certeza. A gente fica em dúvida. Em vez de me pegar, velho, e falar, não, Mas é uma não é o oportunidade perfil de um nossa. narcisista estimular e apoiar. Isso não é o perfil deles. E aí, falei, tudo bem. Aí meu patrão lamentou muito, fez outra proposta. Eu falei, não, João, não quero, não vou mesmo. Falei, eu amo. Aí ele vendeu, mas ele vendeu para um rapaz que ia sempre lá conversar comigo e falava para mim, como que você consegue trazer cliente aqui para a lanchonete? Porque essa lanchonete, ela estava queimada, o ponto dela estava queimado. Eu falei, porque eu decidi inovar o atendimento, entendeu? Então, assim, eu pus cliente fidelidade, sabe? Eu coloquei, assim, brindes para criança, sorteio para criança. Então, uma família que ia com 10 pessoas, eu sempre presenteava com alguma coisa. Então, se você dá uma porção, você está ganhando. É verdade. E a propaganda é de boca em boca. Olha, eu fui para um lugar, é muito bom. A gente está aprendendo com você como fazer as coisas. E aí, esse moço deu continuidade? Deu nada. Não, Deu que nada. pena. Até eu fiquei agora com pena disso. Mas aí você fez outras coisas, claro. Aí, parei lá. Aí, passou pouco tempo. Ele adoeceu bastante, né? E veio a falecer. Ele E aí, teve minha problema vida, cardíaco em função do alcoolismo. hepático. E hepático. Tudo Cirrose foi hepática. isso. Então, assim, em 11 dias se internou, ficou no hospital 11 dias, né? Quando eu falei para você que eu falei para ele, não mentir mais pro médico, contar a verdade. Ele era um alcoólatra, né? Então, lá dentro do hospital mesmo, já me colocou para fora. Não preciso de você. Pode ir embora daqui. Se for você vir aqui para ficar dando pitava, vai embora. Então, era sempre assim. Aí a minha dizer, vida... dependente, doente, hospitalizado e lhe destratando. Eu passei por isso também. Eu não preciso de você, pode ir embora. Eu fico melhor sem você do que com você. Quer Mas a acabar o meu gente sabe que dia? Quer eles não estão estragar o meu conseguindo fazer dia? nada. Nada. É só arrogância. Entendeu? Quanto mais eles estão por baixo, quanto mais eles estão precisando, mais arrogante eles ficam. Sim, sim. Eles não. A personalidade não adianta, é deles. E aí a minha vida toda mudou. Por quê? Porque aí ele veio falecer. E aí é uma outra história. E eu me achei assim, não, agora eu vou parar. Aí eu vou. Aí aconteceu outras coisas na minha vida, que é uma outra história. Eu perdi tudo. Entrei num relacionamento que me roubou tudo. E aí eu falei, meu Deus, eu perdi a casa, eu perdi tudo. O Eu fiquei. você conheceu o estelionatário?
Se E aí apaixonou. É uma história, Vera, que essa eu não posso expor. Entendeu? Tudo bem. Porque envolve. Então, assim, eu perdi tudo. Tudo. Voltei para casa da minha mãe. Com as duas filhas. As duas, com uma só. Porque a outra é outra história. Voltei para casa da minha mãe para viver sob debaixo dos domínios dela, dizendo todos os dias que aquela casa era dela e não minha. Depois eu saí da casa da minha mãe e fui morar com a sogra, porque elas tinham ficado viúvas, as duas. E ali eu vivi debaixo dos pés da minha sogra, porque eu não tinha casa, eu não tinha para onde ir, eu não tinha nome, eu não tinha nada. Completamente falida. A ponto. Mas deu a volta por cima novamente. Aí eu falei, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Atravessando o deserto para a terra prometida. E aí eu conheci o Luiz. Luiz? Que é o meu marido hoje. O marido. E hoje você está muito feliz. Há quantos anos vocês estão casados? 14 anos. 14 anos. Quer dizer, você atravessou desertos várias vezes. Mas sempre acreditando que Deus tinha terra prometida. Nunca deixou de acreditar em Deus. Nunca perdi a fé. Vera, eu não estou dizendo isso para que eu entendo que muitas mulheres reagem, cada uma reage de uma forma. Mas eu sempre enxergava algo mais. Eu falava assim, não é o fim. Não é isso que é para mim. Eu quero mais, eu vou ter mais. Nós casamos, fomos transferidos para a cidade de Conchal, para uma igreja, que ele é pastor, e nós viemos para uma obra, né, para um ministério. E aqui eu fui vendo a possibilidade. Depois de 13 anos, eu voltei a estudar. Eu estou me formando, vou entrar numa faculdade. Psicologia, eu já fiz eu sei. Psicologia. Isso é maravilhoso. Já fiz vários cursos. Eu dou mentoria para as mulheres na igreja. Eu estou fazendo curso junto com a Universidade da Família. Eu tenho 3 cursos. Eu sou líder de Mulher Única, Ser Mulher 1, Ser Mulher 2. Então, assim, eu quero chegar. Já chegou. Entendeu? Você já chegou. Já passou por várias provas. Deus já botou em você em muita prova. E disse essa mulher de fé, ela não desiste. E ela tem fé em mim, ela acredita em mim. Acredito. Então você já chegou. Acredito. Isso que é importante. Gente, Passei, que história linda. Sabe, passei. Hoje, aonde eu quero chegar, aonde Deus tem para mim. E Ele tem muito para nós. Entendeu? É só a gente se abrir e acreditar. Deus tem o universo está à nossa disposição. Tem. Isso eu acredito sempre. Não Principalmente quando nós nos colocamos a serviço da vida. E você está a serviço da vida, ajudando essas mulheres da igreja. No momento em que você conta a sua história para muitas mulheres ouvirem, que podem se superar, que podem sair daquele lugar que estão sofrendo, nós estamos a serviço da vida. E é o que Deus quer, que estejamos a serviço da vida. Nós estamos nos últimos 5 minutos e eu vou deixar você se despedir, de deixar um recado para essas mulheres que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Até lá em Portugal. Bom, foi um prazer estar com todas vocês, foi um prazer estar com você, Vera. Obrigada. É muito gratificante poder contar a minha história, porque é uma história de superação e eu acredito que muitas mulheres estão vivendo neste lugar por não se ver. Quando eu consegui me ver, eu consegui entender que eu tinha um Deus que zelava por mim e que nele eu era capaz de todas as coisas. Então, Deus me tirou daquele lugar porque eu criei. Porque eu tenho um lema comigo, que Deus é aquele que vê. Então, Deus tudo vê. Quando eu pedi para Ele, Senhor, eu não suporto mais este lugar. Foi onde Deus operou um grande milagre. Hoje, eu sou uma mulher realizada. Sou uma mulher que ajuda até pessoas se
se dá o direito de empreender, sabe? Eu tenho ideias. Elas vêm até a mim e falam, pastora, o que você acha que eu deveria fazer isso? Ó, ontem eu conversei com eu falei, olha, você... Incentiva, dá o caminho. Sim, aponta a direção. Aponta possibilidades, você aponta possibilidades. Isso é estar a serviço da vida, é o que Deus faz conosco, né? Sim. E eu sou muito grata a esse Deus, Deus que me guardou, que zelou por mim, que me trouxe até aqui, que me está fazendo conhecer e ter conexões com pessoas maravilhosas que estão me ajudando a crescer. Com certeza, Deus nos coloca provas que nós podemos carregar e Deus nos testa. E nós saímos sempre desse lugar, dessas relações muito mais fortes. E nos conhecendo. E sabendo o que nós não queremos mais para nós. Minha querida, muito obrigada. Gratidão por estar ajudando outras mulheres, contando sua história lindíssima. Que nós estamos indo amanhã, terça-feira, estará na Rádio Barreirinha de Portugal e no nosso canal do YouTube Quero Saber. Gratidão, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos encerrar agora. Um beijão a todos vocês. Beijo. Tchau, minha querida. Deus te abençoe. Amém.